Eu não sei vocês, mas eu sou alucinado por Bridgerton, a série da Netflix mais mulherzinha que eles já fizeram na história dos streamings. É muito drama, são muitas idas à modista e eu amo cada segundo. Agora, será que os bailes e as temporadas dos bailes, de debutantes eram mesmo assim? E por se passar num período onde as guerras eram frequentes, será que tinha homem para esse monte de mulher? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos. Assim que eles são postados, me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Bridgerton é uma série da Netflix inspirada nos livros de Julia Quinn, que retratava os casamentos da família Bridgerton, do período lá da regência, quando a rainha Charlotte estava à frente do poder. Inclusive tem um vídeo aqui no canal já falando sobre a verdadeira rainha Charlotte, se você ainda não assistiu, recomendo que você vá lá assistir. O grande mote da série é que os pais dos Bridgerton, eles tinham se casado por amor e queriam que os filhos seguissem também pelo mesmo caminho, É claro que a série tem várias licenças poéticas, esse fato de se casar por amor mesmo, era muito raro de acontecer, e essa coisa das debutantes também foi uma criação do rei Edward IV, lá no século XVI. Ele tinha feito uma viagem à corte real da Borgonha, onde ele viu toda essa estrutura aí dos jovens, e das jovens na corte, suas interações também sob o disfarce do amor cortês. E quando ele voltou para casa, ele reestruturou a própria corte, de maneira bem semelhante, convidando os nobres a enviar suas esposas para poder servir a rainha como damas de companhia e também as suas filhas para serem ali damas de honra. Esse sistema serviu também como uma escola de aperfeiçoamento para meninas aristocráticas, que até hoje existe em inglês e é chamado de Finishing School, e proporcionou a essas meninas a chance de serem vistas e até mesmo interagirem, quem sabe, com jovens elegíveis. O primeiro baile de debutantes realmente só foi acontecer no outro reinado, que foi o da rainha Charlotte, lá em 1780, numa festa de aniversário para sua majestade. A partir daí, o baile da rainha Charlotte foi o lançamento da temporada social na vida de uma jovem como adulta e também a caça, por um marido. E isso foi um bafafá também, porque uma menina só conseguia sobreviver por 3 temporadas. Depois disso, ela estava fadada a se casar com homens não muito abastados, ou iam também para os conventos. Nessa última temporada que foi ao ar, eles até falam lá no primeiro episódio, se não me engano, quando a rainha pergunta quem era a Penélope, que entrou no baile com um vestido todo diferente, chamou a atenção de todo mundo. A moça que estava ao lado, que eu não lembro quem era a personagem, disse que era uma das Featherington, e que ela estava inclusive na 3ª temporada de bailes. Os bailes, como eu citei anteriormente, eram só para a nobreza, com exceção de algumas famílias que não tinham títulos, mas tinham muito dinheiro. As candidatas, elas tinham que ser patrocinadas por outra mulher que já havia sido debutante, geralmente a sua mãe, ou uma outra parente também, alguém da família. No dia do baile, todo aquele protocolo lá que é mostrado na série, ele realmente existia, era verdade. As jovens tinham que se alinhar, esperavam a vez de serem anunciadas. Quando chegavam, conversavam brevemente com a realeza, depois de fazer uma reverência à sua majestade e seu enorme bolo de aniversário que também estava lá, Em seguida, as meninas tinham que sair da sala, andando de ré, para não darem as costas à rainha também. Uma das únicas coisas que não bate muito no período da rainha Charlotte eram os vestidos. De fato, na França, a moda já ditava vestidos sem aquelas anáguas, Os cabelos não eram tão exagerados assim também, porque foi pós-Revolução Francesa. Mas enquanto a rainha Charlotte estava viva, os vestidos eles eram meio híbridos, Eles tinham a parte de cima mais próxima da moda francesa, mas a parte de baixo ainda era bastante volumosa. E foi só quando a rainha Charlotte faleceu que aqueles vestidos mostrados na série realmente tomaram conta dos bailes de debutante. Já o jornalzinho lá da Lady Whistledown, que eram as fofocas da nobreza, quase existiu. Só que, na verdade, era o diário da própria rainha Charlotte. Inclusive, ela se envolveu em várias intrigas das temporadas. Ela escrevia num circular da corte, sobre garotas com as quais ela estava particularmente impressionada, ou não tão impressionada assim, e uma palavra de sua majestade, poderia preparar uma debutante para o sucesso,
ou para o completo fracasso. Depois do falecimento da rainha Charlotte, a temporada social ela realmente continuou, né, mas se tornou menos exclusiva. Além de serem julgadas por sua conta bancária, né, beleza, criação, as debutantes tinham também que impressionar os pretendentes com os seus gracejos, né, sociais. Conversa, proficiência em tocar um instrumento, cantar, dançar, desenhar, falar línguas estrangeiras também, né, e claro, pela modéstia. As meninas elas eram treinadas durante toda a infância para serem vistas como material ideal para uma esposa, né? Mas não eram apenas as mulheres também que estavam sendo julgadas, não, porque as mães mais ricas queriam o genro que pudessem que tivesse um título melhor, né? Ou estava prestes a herdar um título muito alto também. Lembrando que até hoje só o filho mais velho herda o título da família, né? As opções eram bem limitadas também para os filhos mais novos e incluíam a medicina, o direito ou alguma patente alta nas Forças Armadas. Os filhos mais novos das famílias ricas eram até aceitáveis também, né, para uma debutante, mas um homem com um título era sempre mais desejável. Agora, sobre a idade, as meninas geralmente eram apresentadas na corte e colocadas, né, no mercado de casamento entre os 16 e os 19 anos. E os homens já tinham uma janela maior, né, podendo procurar uma noiva dos 20 até os 30 anos de idade. E apesar da pureza, se é que você me entende, ser um dos pilares de uma boa esposa ou pretendente, os meninos eram iniciados em bordéis. Isso foi mostrado inclusive na segunda temporada de Bridgerton. Aliás, essa prática aí perdurou até os anos 40, né, especialmente nos interiores. Já na época da Rainha Vitória, o baile de debutantes começou a ser celebrado, né, no Palácio de Buckingham. E como ela se casou de branco, dando origem a toda a moda lá dos vestidos de noiva, né, que existe até hoje, né, vestidos brancos, ela entendia que as debutantes também precisavam usar cores mais claras, né, que deixavam claro a pureza, mais uma vez, das meninas que estavam ali se mostrando. E lembra que eu falei que lá no comecinho, né, dessa coisa de debutante, as meninas que sobravam acabavam às vezes até em conventos? Então, isso aí mudou quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica. E aí ele resolveu criar a Igreja Anglicana, né? E foi aí que a situação piorou para algumas mulheres, porque as que não conseguiam se casar ou viviam na miséria ou tinham que ser sustentadas pelos irmãos mais velhos. E especialmente na nobreza, era inaceitável que uma mulher trabalhasse. Isso era praticamente se rebaixar a uma vida de plebeia, né? Sobre os títulos também, né? E que inicialmente, né, muito antigamente mesmo, eles eram títulos militares. Eu até lembro de escutar o historiador Paulo Rizzuti falar sobre isso no canal dele, né? Mas com o tempo isso foi até virando algo mais político mesmo. Então os duques eram os títulos mais procurados pelas mulheres da corte, né? Porque tinham pouquíssimos duques. Depois vinham os marqueses, os condes, os viscondes e aí os barões. Porém, durante a Segunda Guerra, o baile de debutantes viu seu fim chegar bem próximo. Porque as mulheres precisaram trabalhar para poder preencher as lacunas que eram deixadas pelos homens que estavam guerreando. E a monarquia, já a cargo do pai da Rainha Elizabeth, desistiu de patrocinar esse evento também. Inclusive o príncipe Philip, que é o marido, né, foi o marido da Rainha Elizabeth, ele odiava essa coisa de debutante, né, chamava de uma grande imbecilidade. Quando o pai da Rainha Elizabeth faleceu, aí mesmo foi uma pá de cal nas debutantes, né? Porque ela resolveu que a monarquia não teria mais nenhum vínculo com esse baile, né? Com esse tipo de coisa. E é lógico, né, que ele existe até hoje, mas não com o mesmo glamour, né, que ele já existiu no passado. Até porque hoje também essa coisa aí de apresentar uma garota para um mercado de rapazes já não faz muito sentido, né? Para ser bem honesto. Hoje as pessoas se casam, na maioria dos casos, com as pessoas que elas amam, né? E não é mais normalizado também, em alguns lugares não é nem legalizado, o casamento de uma jovem que tenha menos de 18 anos de idade. Para quem fala inglês, o canal History Tea Time, ele tem alguns vídeos bem interessantes sobre esse assunto, inclusive muito dessa pesquisa para esse vídeo aqui saiu de lá, né? E como sempre, eu quero saber de você. Você acompanha Bridgerton? Você gosta? E o que você pensa sobre a série?
Deixe aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.